Por que não? Pensar, compartilhar, repensar. Não, de novo. Vai lá, o espaço. Pode continuar. Hoje nós começamos com um dito que a gente ouvia muito no passado, né? Que é para bom entendedor, meia palavra basta. A frase é essa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E aí a gente se pergunta... O que é o bom entendedor? A gente vai pensar hoje assim, quem é esse bom entendedor? E essa meia palavra? O que é meia palavra? E aí a gente vai falar sobre a importância da leitura, né? Porque se a gente está falando de um dito que foi escrito, alguém tem que ler. E aí quem vai ler esse dito, né? Ele não basta só juntar as letrinhas e formular uma frase. Que é o alfabeto, o analfabeto funcional consegue juntar essas letrinhas, né? Consegue, mas a gente está falando de um bom entendedor. O que seria um bom entendedor? Seria um sujeito, seria uma pessoa que tenha, né, as ferramentas para entender por que aquele livro foi escrito. Quem escreveu aquele livro? Para quê? E para quem? Quando a gente dá conta... E a gente não é só de livro, né? A gente está falando de livro, de música, de filme, né? Do ambiente, a leitura do ambiente. Entender o seu lugar dentro desse contexto. Porque muitas vezes você está lendo uma coisa que faz mal para você. Está falando mal de você e você está reproduzindo aquilo sem perceber. Por isso é importante a gente focar nesse bom entendedor. Não é aquele cara que leu 1000 livros. A gente não quer um erudito, não é isso. A gente só quer que a gente repense, né? Pense com cuidado tudo que está sendo, que estão bombardeando a gente de notícia, de informação e de imagem. Inclusive por essas novidades que estão atropelando a gente. As coisas estão atropelando a gente. Vamos ver, a gente vê vídeos, muitos vídeos, que parece que conduzem a gente para direções opostas àquelas que estão na notícia. Sim. Muitas imagens. A gente falou na aula passada. Desculpa, esse é o hábito. Esse assunto surgiu porque nós recebemos na nossa caixa de correio, nós moramos em Portugal, um panfleto. Foi uma imagem muito forte, né? E que se a gente não fizer as perguntas corretas para a imagem, né, a gente acaba se assustando com ela. Então, a gente tem, né, a imagem vocês vão ver, a imagem vai estar em surgir algum aqui. lugar aqui, né? Mas, assim, quem fez, por que fez, para quem fez, né? E são aí sempre essas perguntas. São sempre essas perguntas. E a gente vê, né, a imagem, a maior parte da imagem é feita por pessoas pretas ou muçulmanas, né, são com caras de mal, várias bandeiras, né, ocupando o território que Portugal chama de seu, e 2 portugueses muito, entre aspas, legítimos, né, porque eles usam a branquitude para distinguir, né? Porque todas as outras pessoas no panfleto não são brancas, tá bem destacado ali. Sim. O objetivo. E furiosas, né? Passam medo, eles estão com medo, estão acuados na sua própria casa. Eles estão na postura de vítimas, de agredidos. E aí isso é uma imagem que apela, né, para a população abraçar a ideia de que o imigrante traz coisa ruim. Que o imigrante, né, não traz o que eles chamam de avanço, né? Ele atrasa, ele atrapalha, ele traz a violência, ele traz a baderna, ele traz a confusão, ele destrói a cultura, né? E aí a gente ficou repensando aqui, conversando, discutindo, e lembramos de uma música do Chico Buarque, né, que chama As Caravanas, e que tem trechos assim que parece que foram assim feitos para essa imagem, assim, parece legenda da imagem. Eu vou ler os trechos da música e vou deixar claro aqui
que nós duas, a gente nós nunca vimos contra a gente nenhum tipo de violência. Ao contrário, a gente é sempre muito bem, né, abraçado. A gente foi muito bem abraçados pelos portugueses. Não são todos. Não, claro que não. Entendeu? São aqueles que compram essa ideia. Entendeu? É uma coisa bem parecida com o que aconteceu no Brasil. Pode ser uma coisa embrionária ainda, né? Que está tentando fazer as pessoas odiarem o externo, odiarem o outro diferente, botando a culpa. A gente só aproveitou isso pra gente mostrar como é que a condução do pensamento, como é que uma imagem pode, né? Exatamente. Pode trazer tanta coisa dentro dela. E uma música também. Então a gente vai ler. Antes de você ler, vamos fazer um parênteses e dizer assim, por que a gente não sofreu nada? Tá na pele, né? Nós Entenderam? temos o privilégio da branquitude. Então, assim, a gente é passável. Mas não invalida a gente ter caído numa área muito acolhedora, né? Eu acho que essa região norte de Portugal, ela é muito receptiva, muito acolhedora e assim, não sei vocês, mas assim, eu caí num lugar muito privilegiado, porque o meu prédio, assim, o prédio onde eu fui morar, ele foi totalmente, nos integrou totalmente a vida deles, a gente participa, a gente se conhece, a gente troca, a gente divide coisas, uma vai no mercado para outra, ajuda com as compras, cuida de gatinho da rua, a gente tem uma colônia de gatos no nosso prédio. Esse é o verdadeiro português. É isso. É o português que acolhe. Que acolhe porque está acostumado com o outro, com o diferente, porque é um povo, né, conhecido por ser imigrante desde sempre, né? De ir pra outros ter o lugares. cuidado de não ser envenenado, de não ser corrompido. Exato, né? E aí tudo fica mais bonito, né? Quando você vê o outro, quando você ouve o outro, né? A gente também não teve problema aqui, graças a Deus. Mas a gente sabe de muita gente que teve. É verdade. Então a gente sabe que isso pode acontecer e que pode ser por conta de veneno, né? E por isso a questão do bom entendedor. O né? bom entendedor. A preocupação de você... Tem que saber ler tudo. Entender, inclusive as intenções de as determinadas intenções. coisas. Exatamente. Então a gente queria discutir essa música e ler um trechinho da letra. Então, vou tentar ler porque eu estou resfriada. Vambora. Mas leiam. É uma canção do Chico Escutem, Buarque. belíssima. Eu acho que vale a pena escutar. As Caravanas. É um dia de real grandeza, tudo azul. O mar turquesa, alá Istambul, enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos. Quando pinta em Copacabana, a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreiras, ou não há barreira que retém esses estranhos. Suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Esse pedacinho, para quem não é do Rio de Janeiro e não é do Brasil, esses lugares, essas caravanas que eles citam, quem tá vendo é quem mora na Zona Sul, que é a zona nobre, né, do Rio de Janeiro. E as caravanas estão vindo, né, dessas áreas mais pobres, da periferia, estão vindo para curtir praia na Zona Sul carioca, que os moradores dali se intitulam donos do pedaço, né? Então eles acham estranhos os outros suburbanos que estão chegando ali. E aí achou estranho, gerou medo, o que eles vão fazer? Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. E diz que eles têm picas enormes e seus sacos são grandes, lá das quebradas da Maré. Granadas. Saca de onde é que eu li? Sungas estufadas, calções disformes.
Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas, lá das quebradas da maré. Esse diz que, né? É o quê? É a fake news. Alguém disse. Dizendo Quem aí disse? que eles trazem facões, granadas, né? Dizem. E aí já começa a gerar o burburinho. Com negros torsos nus, deixo em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou para Benguela, ou pra Guiné. Então, essa gente ordeira e virtuosa é quem? É o branco morador da Zona Sul carioca. A família Tradicional brasileira. Ela se vê, né, ameaçada por essas pessoas estranhas, suburbanos, diferentes, que ela ouviu dizer que trazem facadas facões e granadas, né? E aí pede logo para a polícia despachar eles de volta. Até ficam meio excitadas com os torsos nus. Sim. Porque são de outra cor. Mas a culpa é de quem? É o sol. Aqui vem, olha só, olha você pegar tudo que você tá sentindo e colocar a culpa em alguma outra coisa que não seja você. Sim. Ó, aí fala a música: sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. A culpa é do sol. A culpa é do sol. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Aí a gente pega essa pessoa diferente e coloca ela no lugar que você acha que ela devia estar. Então, nunca foi abraçado, né? E que historicamente tem um paralelo aí, né? Os porões das caravelas em alto mar está se referindo também aos negros escravizados trazidos por Portugal para o Brasil. Que estão no lugar errado. Quando eles pegam o metrô, o ônibus e vão pegar uma prainha, eles não deviam estar ali. Ali não é o lugar deles. Né? E aí tem que fazer o quê? Chama a polícia. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é a mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes. Porque qualquer pessoa que discordar do que está sendo dito, do que está sendo fofocado, é doido. É louco, né? Porque é óbvio que eles querem nos ameaçar. Entendeu? Discordou, você é doido. É sempre essa a desculpa. Não tá concordando comigo, você não tá com algum problema. O doido sou eu que escuto vozes. Não há gente tão insana. Nem caravana do Arará. Não há. Aí a música vai se repetir, né? O sol, a culpa deve ser do sol. Fazendo aquilo que você falou, né? Tirando de mim a responsabilidade. E colocando em algum outro lugar a culpa. Eu sou vítima. Eu penso assim e eu agredi o outro porque tava todo mundo gritando, tava todo mundo me mandando fazer. E aí e toda a minha bolha que concorda comigo, sim, não temos razão de apontar o outro como responsável por tudo de errado que está acontecendo. Não quero olhar, eu não quero ver, eu não quero analisar melhor, eu não quero fazer perguntas. Exato. Eu não quero perguntar nada. Você não quer sair do seu anestesiamento, né? Você quer ficar ali e entendendo que a culpa é do outro. Então você só sofre. Então você quer só é vítima. Se afastar do outro, você quer bater no outro, você quer expulsar o outro. E aí aqui, né, em Portugal agora tem cresce esse movimento de culpar os imigrantes por toda a crise que não só Portugal, que a Europa está cometendo a Europa, mas o que a gente tem a dizer sobre isso, que é muito pouco, né? Além de que nós, os imigrantes, nós é que estamos pagando a aposentadoria que se chama aqui... Pensão. A pensão
A nossa previdência, nós que estamos pagando a previdência e estamos fazendo a economia daqui girar. Porque se tem emprego, tem salário, se tem salário, tem poder de compra, se tem poder de compra, tem como a economia e os jovens daqui não querem ficar, porque os salários de Portugal são pequenos, Exato. São baixos, e todos os jovens com alguma capacidade, alguma formação, eles procuram outros lugares, com salários melhores e maiores. Eles migram para outro lugar. Né? E eles são os imigrantes da Europa. Os portugueses, em sua maioria. Esse povo, assim, o povo português, ele devia ser o mais empático com os processos migratórios, né? Porque ele começou, né, com as caravelas em alto mar, como canta Chico Buarque, né, a desbravar oceanos e se colocar em outros lugares e ir morar em outros lugares, né, em invadir outros lugares, em ocupar mesmo. Então agora, assim, tem português para tudo que é lado. No Brasil. Em Luxemburgo, a comunidade portuguesa é imensa. Né? Luxemburgo é o país que tem o maior salário, né, mínimo da Europa. França, Suíça. E é isso que a gente pergunta. Se eles podem procurar um lugar melhor para morar, por que os outros não podem vir achar um lugar melhor para ocupar aqui o espaço que está vago? São porque só eles não querem. Perguntinhas básicas. É isso que eu não entendo. E por que esse ódio todo, meu Jesus? Qual é o objetivo deles estarem com um panfleto desse? Gente, horrível, horrível, horrível. Nunca vi nenhum desses povos que está atrás dessas duas pessoas aqui na frente de cara feia. Ao contrário, eles são sempre risonhos, eles são sempre felizes com o trabalho. E é isso, se entender no mundo, entender a sua história, quem você é na fila do pão, né? O que você produziu? Por onde você pode ir? Quem são essas pessoas com quem você está lidando? O que você espera do futuro? E o que você pode fazer, a não ser que não seja colocar a culpa fora de você, né? Traz para você, se pergunta, se olha, se ouve. Vê quais são as suas inquietações. Analisa as suas inquietações e vê se elas realmente têm fundamento ou se elas podem ser vistas de outra forma. Não é difícil fazer isso, é só você olhar para si mesmo e perguntar se você não está pegando todas as suas questões, suas angústias e direcionando para um lugar que não vai te trazer nada de bom. É isso. Então, a proposta nossa é sempre essa, né, Laura? Vamos ver o que atropela a gente na próxima, né? E aí tem até aquela frase, né? Outro dito, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Exatamente. Porque entendendo que quando a gente lê essa frase, né? A gente tá julgando que todo mundo entendeu aquela imagem. Mas não é verdade. Porque a gente pode achar bonita a imagem, isso não significa que a gente tenha entendido o que ela quis dizer. E no currículo brasileiro não consta fotografia, tirando algumas exceções, né, de escolas que insistem e resistem, como o CAP da UERJ, por exemplo, né, que tem fotografia no currículo, você aprende ali que a imagem é escrita com a luz, ele está passando uma mensagem. Então, você dando conta disso, tanto pela letra quanto pela luz, você se torna mais difícil de ser manipulado. Por quê? Quando a gente desconhece, quando a gente não sabe do que estão falando, né, é muito fácil manipularem a gente, porque a gente começa a ter medo. E o medo se associa ao ódio. E aí eu vou lembrar daquela música do Chico Buarque, Caravana, acho que é perfeita, que a frase é: filha do medo, a raiva é mãe da covardia. E a gente fica por aqui. Ai, foi ótimo, como sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Eu sou Laura. E eu sou Karen. Não esquece de